não vai? Com o mesmo tema, é isso, não? Não? Não, professor, já está, já Já está. está? Só Ok. apresentou uma pessoa do grupo todo, né? Uma Ok, pessoa do está grupo bem. todo. Já está, Está, professor. está bem. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer todas as apresentações, depois abrimos o debate, se calhar, se vos parecer melhor assim. Enquanto Esse é o isso, melhor caminho. Esse é o pois, melhor caminho. ok, Apresentamos todos e cada um que tiver a pergunta vai anotando. E exatamente. depois, isso. Ok. Então, passamos agora para o segundo painel, o segundo tema, que tem como título Coletivo Cora, Coralina e Unesp, Assis. Trabalhos urgentes e continentes para a população idosa brasileira na pandemia, que vai ser apresentado por Letícia Passe Batista, Bruno Rafaela Rodrigues Campos, Camila e Silva. Tem a palavra. Obrigado. Obrigada. Bom, na verdade, para vocês é boa noite, para a gente é boa tarde aqui no Brasil. Eu vou projetar aqui. Vocês só me avisam se está dando para ver? Apareceu sim. Apareceu sim. Ok, muito obrigada. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Eu vou fazer a apresentação do nosso projeto Coletivo Cora Coralina e Unesp Assis, Trabalhos Urgentes e Continentes para a População Idosa Brasileira na Pandemia. Foi escrito em parceria com a Bruna Rafael Rodrigues e a Camila Cuencas Funari. Eu coloquei uma foto aqui da Unesp Assis, que é a nossa universidade aqui no Brasil. Ela fica numa cidade do interior de São Paulo, para mostrar um pouco o campus para vocês também. E vou apresentar o que é o Coletivo Cora Coralina. Ele é um grupo de pessoas compostos por estudantes de psicologia, pós-graduandos e psicólogas formadas aí que atuam em diversas áreas. É um espaço para que a gente discuta questões sobre a área de saúde do envelhecimento. Então, a gente estuda desde institucionalização do idoso, a dignidade da vida, a saúde coletiva, a afetividade, os vínculos. Eu sou aluna de psicologia, então o coletivo está formado aí por membros dessa profissão. Mas antes eu queria contextualizar um pouco o que é ser velho no Brasil, o que é ser idoso no Brasil. No Brasil, você é considerado idoso quando você atinge a idade de mais de 60 anos. 13% da população brasileira se encontra nessa faixa etária atualmente, de acordo com a OMS. Porém, as estatísticas nos mostram que até 2050 esse número tende a ficar com 30%. Então, a gente está aí num envelhecimento do país, aos poucos. Importante também frisar que aqui no Brasil existe o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que oferece aí de forma gratuita serviços de saúde. Ele é um importante ponto para articular a saúde das pessoas idosas aqui no Brasil. E também trouxe quais são as políticas sobre os idosos, que a gente tem uma política nacional do idoso e um estatuto do idoso, que basicamente garante direitos a esse idoso, ele é visto como um sujeito de direitos, porém, na prática, a lei escrita e a prática, ela tem um desequilíbrio ali, a efetividade, como a gente pratica o que está escrito na legislação há um desequilíbrio aí. E também falar que existe uma estigmatização social muito grande da faixa etária idosa. O Brasil ele é um país que tem uma cultura muito voltada para o jovem, para a juventude. Então, o idoso ele é visto como um corpo não desejante, um corpo que está se deteriorando, pensando na parte biológica e pensando num país que funciona no modo de produção capitalista, é um corpo que não produz mais. Então, existe muito esse estigma no idoso no Brasil. Isso foi, assim, levado a níveis muito altos com a Covid-19, em que no início morriam muitos idosos e que a vida desses idosos valiam menos que as vidas dos corpos jovens,
né, na hora de decidir quem tinha um respirador, quem não tinha. E aí o Brasil está vivendo uma grande crise político-sanitária, né, liderada por um desgoverno, que já levou mais de 4 mil mortes também. É um ponto importante a pandemia para escancarar o que é ser velho no Brasil. Mas agora falando do projeto em si, o nosso projeto de extensão, ele tem o título de Vivências do Cuidado, compartilhando e promover saberes e práticas. E a nosso objetivo era justamente criar esse espaço com cuidadores de idosos. Então, a gente chamou cuidadores de idosos, tanto formais, ou seja, cuidadores que trabalham em asilos, em instituições de longa permanência, e os informais, que são familiares que cuidam dos próprios idosos dentro da família. E nesse espaço a gente discutiu, a gente refletiu a partir do próprio cotidiano desses cuidadores, as relações de cuidado, do ato de cuidar, como praticar o bem-estar, né, a saúde mental. E a gente também deixou muito certo, a gente não teve o intuito de ensinar como se fazer o cuidado, mas sim discutir sobre ele, para que eles pudessem se educar de forma coletiva ali sobre o próprio ato. Então, a gente fez 3 encontros no Google Meet, ao todo a gente teve 24 participantes, que foram divididos em 3 turmas, e aí nós do projeto nos dividimos em duplas para mediar esses grupos, e também, em paralelo a isso, a gente fez alguns grupos de estudo online, assim, aberto para todos, quem tivesse interesse, como falando sobre vários assuntos dentro do envelhecimento. Vou começar aqui a falar também rapidamente sobre o que aconteceu em cada encontro. Então, esse primeiro encontro foi mais um encontro para saber quais são as motivações, as apresentações desses cuidadores, né? Pensar o porquê que esses cuidadores se tornaram cuidadores, escolheram essas profissões. E logo de cara já foi mostrado a dificuldade de comunicação, tanto com os familiares quanto com os pacientes idosos, que às vezes não querem receber esse cuidado. Também foi muito falado sobre empatia, sobre religião, sobre o ato de cuidar ser tido como um grande dom. E quando a gente fala de velhice, a gente acaba chegando na nossa própria velhice. Então, muitas falas no sentido dos cuidadores, como eu cuido do jeito que eu gostaria de ser cuidado. A gente teve muitas falas também infantilizando esses idosos, né? No sentido de que, a partir de que esse idoso chega à sua finitude, ele regride como se ele tivesse voltado a ser criança. Então, a gente teve muitas falas nesse sentido também. E a finitude, né? Como lidar com a morte desses pacientes, né? E a partir desse ponto, a gente começou a pensar, né? Quais são as outras dimensões que o cuidado desperta, né? Que esses cuidadores sentem ao realizar o próprio trabalho. E aí, no segundo encontro, a partir de auxílio das fotografias aí do Fausto Bovadani e do Tom Hussey, que demonstraram aí imagens do cotidiano, hábitos, banhos, a gente foi vendo quais eram os sentidos do cuidar, os sentidos do cuidado. Então, desde manejos mecanizados, como a rotina de alimentação, medicação, o horário do banho, como que esses momentos poderiam ativar alguma relação afetiva, de afeto, como colocar afeto nesses cuidados cotidianos, né? Então, a grande questão desse encontro foi como preservar a identidade desse idoso, como uma pessoa, um corpo que tem história, que tem desejos, e não apenas um corpo biológico ali sendo cuidado, como dar autonomia para esse idoso nesse lugar que ele se encontra, que é sendo cuidado por outra pessoa. E aí as pessoas trocavam muitas dicas de como enfrentar algumas dificuldades, e aí esse encontro foi permeado pela pergunta: quem nos tornamos quando estamos cuidando de outra pessoa, e quem essa pessoa se transforma para o cuidador, que é um pouco da transferência, da contra-transferência, que a gente também estuda na psicologia. E aí, no último encontro, o nosso tema foi autocuidado, como que esses cuidadores de idosos, tanto familiares como os formais, os profissionais, cuidam deles mesmos. E nesse momento foi muito importante, porque a gente conseguiu externalizar ali várias angústias, sentimentos de cansaço, desânimo, e a partir disso a gente conseguiu falar para além desse paradigma biológico da velhice como um corpo velho, né? E a gente percebeu que o entendimento do cuidador sobre velhice, a diferença dele enxergar a velhice como algo frágil, algo em declínio biológico, para ele enxergar
a velhice como um sujeito com muitas histórias singulares, muda muito na dinâmica do cuidado que ele faz para essa pessoa idosa. Então, a gente trabalhou muito isso e a questão do autocuidado nesse último encontro. Para fechar, queria compartilhar um pouco das nossas conclusões. A gente concluiu que ainda o atravessamento de cuidados ainda é um assunto do gênero feminino, então a maioria dos participantes eram mulheres. E a gente também compreendeu que, para que houvesse esse ambiente, que as pessoas pudessem construir um sentimento de acolhimento, mesmo que no espaço virtual, precisava ter uma escuta de não julgamento, de não julgar, e deu muito certo, assim. Ficou muito claro que uma vez que o cuidador de um idoso começa a assistir essa saúde desse idoso, ele automaticamente também se torna foco do cuidado, seja da instituição, da família ou do próprio autocuidado, porque a gente entende que o suporte e o bem-estar do cuidador, o cuidador estar bem consigo mesmo, reflete no cuidado que ele vai ter para esse idoso, né? Então, a gente conseguiu aí tocar assuntos para além desse paradigma da biologia, do corpo velho, em lugares que antes não tinham esse assunto, né? Porque nem nos cursos de cuidadores existe essa conversa. Então, a gente também ressalta a importância da criação desses espaços e trocas para vivência, para escuta, e para ampliar mesmo esse pensamento, e para ver aí essa pluralidade de envelhecimento que precisa ser valorizada. Vou terminar com uma frase que, para a gente, o cuidar, ele se insere em qualquer lugar onde existe afeto. Aqui as nossas referências. Queria agradecer muito a escuta da apresentação, deixo os meus contatos aqui e os contatos do coletivo Cora Coralina também. E queria falar uma fala da Camila, que hoje aqui, defendendo a universidade pública e a ciência está sendo imprescindível nesse momento que a gente está vivendo. Então, tenho muito prazer de fazer essa apresentação em nome do coletivo. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Letícia, a Letícia e aos pares, e sem mais demoras, passamos para o terceiro grupo, que vai dissertar sobre o tema hereditário, espero ter pronunciado bem, perspectivas etnopsicológicas em educação não escolar para projetos em gestão. Vai ser apresentado pela Alice Costa Macedo, a Ana Beatriz Salles da Silva. Tem a palavra. Boa tarde, todos me escutam? Estou com um probleminha de estabilidade, espero que dê certo na internet. Sim, escutamos. Pronto. Bom, boa tarde. Assim como os meus colegas todos que falaram antes, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui, agradecer aos colegas, apresentadores, agradecer aos estudantes ouvintes, ao professor que está mediando essa mesa. Para mim é uma honra também estar nesse evento. Quando eu vi a chamada, para mim foi uma honra estar num evento em parceria com a Universidade em Angola, a Universidade Bengo em Angola. Bom, eu sou professora da UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia. Fiz a minha formação no interior de São Paulo também, na USP de Ribeirão. A alegria encontrar velhos conhecidos colegas, né? E Ana Beatriz Salles trabalha comigo hoje, é estudante de psicologia também. Eu fiz psicologia e hoje eu sou professora de psicologia na UFRB, aqui no Recôncavo da Bahia, Brasil. Bom, nós duas, eu e Beatriz, Ana Beatriz, que é estudante de psicologia, nós atuamos num projeto de educação não escolar numa organização popular, na verdade é numa associação que se chama Entre Sorrisos e Encantos, na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia. Essa ONG, né, essa associação, ela atende duas comunidades em Feira de Santana. Uma delas é uma comunidade urbana muito próxima ao centro, foi uma comunidade de periferia, distante do centro da cidade, mas ela cresceu muito, ficou muito grande, muito mais próxima ao centro. É uma comunidade grande, e a outra é uma comunidade quilombola,
A comunidade grande urbana se chama Queimadinha, perdão, e a comunidade quilombola se chama São João do Casumbá. Existe um pleito pela titulação de quilombola, mas essa titulação ainda não chegou, e agora, nesse período, né, assumia a palavra da colega, me passei o nome dela, que é a colega que acabou de apresentar, né, nesse período de desgoverno, é muito difícil conseguir uma titulação de quilombola. Então, não há essa titulação, embora haja o perfil quilombola da comunidade. Bom, esse trabalho é um relato de experiência. Nesse relato de experiência, a gente vai falar um pouco de como é que os trabalhos de parceria entre a universidade e essa organização popular continuaram nesse período de pandemia, né? O que aconteceu? A gente, meio a ONG, né, ela fazia trabalhos na área de saúde, de atendimentos em saúde, e ela fazia também trabalhos na área de educação não escolar. Então, nós tínhamos atividades na ONG semanais de acolhimento das crianças, das famílias, né? Então, era um espaço muito movimentado. Em meio, eu tenho um nome ao que está acontecendo, né? Eu chamo de a maior macro tragédia humanitária, sanitária, criminosa, nosso país nesta geração, né? Respeitar as outras tragédias e as micro tragédias cotidianas, enfim, damos de um nome muito grande para dizer o que está acontecendo, né? E eu peço licença aí aos colegas que estão em Portugal, que estão na África, em Angola, para circunscrever o contexto do país, do Brasil, né? Porque eu posso falar do contexto brasileiro, então peço licença aí para circunscrever assim esse nome grande, né? Então, diante desse, inclusive, quando a gente fala de necropolítica, se eu não me engano, quem cunhou essa palavra foi um historiador e filósofo camaronês, né? Então, vivemos hoje no Brasil um contexto de necropolítica, pegando aí emprestado o termo. Enfim, em meio a esse contexto, no dia 17 de março de 2020, suspendemos as atividades presenciais na ONG. De repente, né, entramos em casa, foi quando foram suspensas as atividades das universidades, e aí, de repente, ficamos em casa, esperando 15 dias passarem, um mês, 2 meses, e a gente foi percebendo, né, que não era algo, uma suspensão emergencial, mas haveria de ser algo longitudinal. E aí pensamos, em meio a esse contexto, né, de muita dor, de muito luto, de medo, de mortes, como é que a gente poderia se reinventar enquanto trabalho de extensão da universidade, o que a universidade pode fazer nesse período remoto, e como é que a gente pode reinventar esse trabalho de extensão dentro dessa ONG, porque a gente não tinha mais contato com as famílias, era um telefone, era um celular, a gente estava sem contato com as crianças, muito menos, as crianças não se comunicavam com a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, o que a gente pensou, né, nesse processo? A gente criou na universidade um projeto que se chamava Ilhas e Redes em Tempos de Pandemia. Como é que funcionava esse projeto? A gente tem 116 crianças cadastradas. Então, a gente pegou todas as famílias dessas crianças, de um responsável por cada uma dessas crianças, que entrasse no grupo do WhatsApp. Então, a gente criou um grupo no aplicativo WhatsApp para contactar, escutar e vincular os responsáveis por aquelas crianças. A proposta do grupo, inicialmente, psicóloga que sou, aqui temos outros colegas da área, eu achei que a gente ia falar de questões emocionais no grupo, né? Esse grupo foi criado em abril de 2020. Então, toda semana eu trazia uma proposta, né, com uma mania meio acadêmica, né, meio academicista, né? Eu trago uma proposta, uma tarefa, meio tarefeiro eu assumo, e faço aqui minha autocrítica, que é importante, meio tarefeira. Então, eu dizia assim, toda terça-feira, olha que coisa mais grotesca de uma pessoa nessa linguagem academicista. Toda terça-feira eu postava uma proposta, eles tinham que responder até sexta, e eu interagia até segunda. Isso está funcionando com a turma,
faz isso porque tem uma disciplina comigo, né? Fazendo uma disciplina de graduação e tal. Mas na comunidade, naquele momento, em abril de 2020, para eles não fazia sentido aquilo naquele momento. O que eram as propostas? Fale um pouco como é que você está agora, tente registrar suas emoções, seus sentimentos. Agora está fazendo sentido, porque na disciplina que eu dou de psicologia, está fazendo sentido agora. Mas naquela época não fez sentido nem para os estudantes e para as comunidades, né? Não fazia sentido essa coisa trefeira. Agora está funcionando porque eu trouxe isso para um outro projeto que chama Papo de Corredor, que eu faço na universidade, que é acoplado à disciplina. Mas na época nem os estudantes iam interagir, nem as comunidades, ninguém. E aí, o que eu percebi? Os grupos serviram naquele momento para a gente falar sobre auxílio emergencial, distribuição de cestas básicas, a gente começou a falar sobre eram as demandas que as crianças tinham naquele momento, o que precisava de consulta. Então, a gente usou esse espaço do Ilhas e Redes para conseguir acessar essas necessidades e viabilizar esses acessos. Gente, são responsáveis pelas crianças. O grupo de WhatsApp era formado em sua totalidade por quem? Mulheres, claro. E se ocupa, aí eu circunscrevo a realidade brasileira, baiana, que seja do Recôncavo da Bahia. Quem eram as pessoas que estavam nesse grupo? Mulheres, são mulheres que ocupam esse lugar de cuidar da infância, né? Nessa sociedade que a gente vê patriarcal, etc. Eram mulheres que eu via o tempo inteiro pensando logísticas, fazendo triagens, né? Buscando formas de fazer com que as necessidades das crianças fossem atendidas. Então, desse projeto do Ilhas e Redes surgiu o Lideranças Nascentes Mulheres Raízes. No Lideranças Nascentes Mulheres Raízes, a gente tem 4 frentes, eu não vou falar delas agora pelo tempo. A gente está trabalhando agora, eu e Ana Beatriz, com uma frente, que é a frente a Biomis. A gente faz uma escuta individualizada dessas mulheres, né, através desse projeto que nasceu do Ilhas e Redes com essas mulheres. Então, hoje elas formam esse coletivo do Mulheres Raízes. O que acontece? A partir desse projeto do Lideranças Nascentes, surgiu o projeto Hereditários, que é do título desse artigo. Do Hereditários, temos uma frente que é o projeto OCA, de criar espaços remotos nesse momento, para tentar acolher também remotamente as crianças, que a gente tem percebido, depois de um ano de pandemia, e agora explodiram todos os pedidos de escuta psicológica, né, de uma escuta terapêutica, tanto para as mulheres quanto para as crianças. Então, meu tempo acabou, acabei me alongando, me perdoem, mas só para terminar, o que a gente queria mostrar com esse relato de experiências? Na pandemia, a gente precisava afinar a escuta, né, para que a gente percebesse qual é o real diálogo com o outro, já que a gente está no remoto, a gente está no online, sem contato físico, e principalmente como um projeto foi gestando, gerando o outro, né? Foram projetos grávidos que foram parindo novos projetos a partir do diálogo com esse outro, não está perto de mim, mas que eu consigo acessar através da tecnologia. Muito obrigada, gente. Me perdoem, é muito rápido, não sei se ficou claro. Muito obrigado, Alice. Pronto, se alguma coisa não tiver ficado clara, vamos depois, ao longo da discussão, não é, apresentar as propostas. De qualquer forma, passamos agora para o tema seguinte, que é indicadores de depressão materna, cansaço, alteração do sono e preocupação com o corpo e o desenvolvimento emocional, que vai ser apresentado por Cristiane Alfaia. Espero ter pronunciado bem o nome. Por favor, tenha a palavra caso esteja aí numa vez, não sei. Está conosco, Cristiane? Sim? Não. Não? Ok. Uh,
Pronto, então vamos fazer o seguinte, eu proponho o seguinte, se concordarem comigo, passamos agora para a segunda parte, caso a Cristiane apareça, vamos dar a palavra a ela, enquanto não apareça, vamos passar para a segunda parte do debate, debatendo assim, por ordem, vamos começar pelo primeiro tema, que está ligado à questão do ensino do francês, penso que era isso, e se houver alguma pergunta, eu não sei como é que. E não sei como é que fazemos aqui, vamos fazer inscrições, se calhar depois passamos a palavra, penso que vai ser assim. Se houver alguma questão em relação ao primeiro tema, fazemos as inscrições e depois. Sim. Por favor, tenham a bondade. Seria bom abrir bloco de 3, né? 3 perguntas, aí a gente vai continuar. O microfone está fechado, professor Bernardo. A mãe já respondeu? O seu microfone, professor Bernardo, está fechado ou está desligado? Peço desculpas, é que eu não estou acostumado a esse tipo de coisas, né? Normalmente eu no dia a dia falo sem ter que ligar e desligar, só tenho que fechar a boca, penso que quando abro todo mundo está a ouvir. Então faremos o seguinte, abrimos uma bateria de três intervenções, depois os principais visados respondem e depois voltamos em caso de necessidade. Se não houver necessidade, passamos para o tema seguinte e assim sucessivamente. Pode ser? Se concordarem comigo, faremos assim. Obrigado. Então, temos a primeira inscrição. Já temos uma primeira inscrição e dou a palavra ao professor Timbani, o primeiro inscrito, no caso. Obrigado pela palavra. Olha, eu só queria parabenizar as duas colegas que aqui apresentaram, a professora Letícia e a professora Alice Costa, pelos trabalhos interessantes que me chamaram muita atenção aqui, né? Eu acho muito importante esses projetos de extensão, sabe? Que vão buscar a sociedade, vão dar o retorno à sociedade. Quando um projeto de extensão resgata algo da sociedade e traz para a faculdade, isso é muito importante, porque os projetos de extensão devem trazer um retorno para a sociedade, porque não poderia haver muros entre a universidade e a sociedade, né? Portanto, quando uma professora, um professor elabora um projeto pensando a comunidade que está em volta, isso é gratificante, muito gratificante. Parabéns pelas vossas pesquisas. Professora Letícia, me fale como é que você conseguiu reunir com os idosos, sabendo que eles não dominam a tecnologia. Como é que você se virou para essa reunião que você falou, né, no começo, né, que teve uma reunião com eles? Eu fiquei, nossa, então os idosos daquela região de Assis, eles dominam um pouquinho mais a tecnologia? Como é que é essa situação? Peço desculpas, só um ponto de ordem, se permitirem. Podemos? Posso? Vamos fazer isso de forma aleatória? Começamos pelo francês, depois passamos para o outro ou não? Ou é isto? O primeiro é o francês, não? Fazemos isso de forma aleatória? Sim, professor. Porque seria... Desculpe, eu não podia fazer perguntas para mim mesmo, né? Não podia fazer perguntas para mim mesmo. É exatamente isso, porque eu ia... Pois, eu preferia que fizéssemos por etapas. Tá bom. Professora Letícia, guarda essa pergunta, tá? Exatamente. Guarda quando chegar a sua vez, tá bom, professora Letícia? Tá pois. Bom. Eu ia perguntar se, além da escola, há alguém que queira fazer uma intervenção
relacionada ao primeiro tema. Uma intervenção relacionada ao primeiro tema. Não? Ok, eu vou fazer uma. Posso? Não é? Eu vou fazer. Peço desculpas e já agora peço desculpas pelo disparate o primeiro que eu vou fazer, vou lançar. Eu fui anotando e é um projeto, penso que o ensino francês, não é? Ensina um francês ao. Gostava de saber, eu não sei se tomei a devida nota, sei que é um. Começam por falar que o francês. Começam por falar do espaço do francês no mundo, não é? E depois fiquei com alguma dúvida, consideraram o francês como a língua mais falada do mundo, não sei se percebi bem, mas isto penso que deve ser, estava no diapositivo assim. Falaram dos passos que deram para ensinar, consideraram o aspecto da cultura, e o projeto assentou no nível 1, de acordo com o quadro comum de referência europeu, e ele é transmitido, foi ensinado por via Google Meet e outra via. E um dos desafios apresentados, uma das dificuldades apresentada pelo PEFNE, penso que é esse o nome, foi a falta de meios, quer dizer, a falta de computador para poder ensinar. E ele falou em nome próprio, penso, se eu tiver percebido bem. Ele falou em nome próprio que ele teve dificuldades, ele próprio não tinha. E eu gostava de saber como é que ele fazia, não tendo, como é que ele fazia para poder ensinar. A primeira, pronto, é uma pergunta. E depois, quais eram os principais alvos do ensino? Eram pessoas de que idade? Não é? Eram pessoas de que idade? Eram pessoas que eram pessoas aleatórias ou havia critérios para que as pessoas fossem parar para o curso ou para esse tipo de projeto? É tudo por enquanto. Obrigado. Cada um dos membros do grupo pode responder. Vamos lá. Sim. Israel, segunda, qualquer um de vocês pode responder. Vamos. Ok, vou agora passar a questão da Bruna. A Bruna está inscrita, penso, não é? Por favor, Bruna, tem a palavra. Antes de passar para as respostas. A Bruna é do grupo, não? Não. Ok, obrigado. Eu queria parabenizar o projeto, né? Achei muito legal. E eu queria perguntar também como é que foi a divulgação, né? Porque também tinham pessoas do Brasil que participavam do projeto. Então eu queria saber como que vocês divulgaram, né? Se foi por algum site, se foi, né? Como é que foi? E parabenizar, parabéns. Um projeto muito legal. Sim, professor Timbani, eu gostaria de comentar algumas coisas, assim, a pergunta do professor. Então, vou começar a responder de forma bem aleatória. Eu sou segunda K, eu também sou uma das integrantes do projeto Bonjour, Good Morning. Eu já trabalhei desde 2017 com esse projeto de francês, com o professor Timbani, antes e depois com o professor Timbani, com Israel e com os outros colegas. Bem, em relação à idade, a seleção não temos, assim, é de forma aleatória, não temos uma coisa assim bem definida, idade de tal idade, porque geralmente trabalhamos com os alunos da universidade, trabalhamos com o público dentro da universidade e também temos público externo, interno e externo, porque é um projeto de extensão engloba comunidade interna e externa, e também trabalhamos com temos vagas para técnicos da própria universidade, a Unilab. Alguns podem não saber, mas aqui também no Recôncavo Baiano. E o meio da divulgação é assim, antes do processo seletivo, a divulgação também sai pelo site da Unilab. Também fazemos as nossas divulgações nas redes sociais, nos grupos de estudantes, de professores, inclusive também tem alguns professores que escrevem, muitas das vezes também por causa do tempo, eles não conseguem terminar o curso. E isso
assim, a gente trabalha nessa dinâmica. E tem mais uma outra pergunta, eu vou respondendo, talvez se tiver alguma coisa que eu não consegui falar, acho que eu vou pedir para os outros colegas, Israel ou Pefna, falar. Então, em relação à língua francesa, sabemos que nas antiguidades, né, a língua francesa ela já ocupou um lugar de destaque em relação às outras línguas. Só que hoje em dia, ele vem descendo dessa posição. Mas até hoje, não podemos considerar o francês como a língua mais falada do mundo, mas sim, ele está no ranking das línguas mais faladas do mundo. E, enfim, essa aqui são, se formos pensando até nas nossas línguas africanas, aí vai ter uma outra forma de classificar, mas enfim, sabemos que tudo tem a ver com questões, a língua também tem a ver com questões econômicas, política e tudo. Então, o francês, ele não é a língua mais falada do mundo, mas sim está no ranking de uma das línguas mais faladas do mundo. Tem mais alguma pergunta que eu não respondi? Eu anotei algumas e não consegui anotar todas. Acho que o Israel pode concluir essa outra. Sim. Assim, Israel. Em relação às dificuldades, acho que essa aqui é um problema muito sério, porque esse projeto é um projeto de extensão. Geralmente, projetos de extensão vêm com bolsa para os alunos, para os que estão aqui no Brasil já sabem, geralmente esses projetos têm bolsa de R$400. Só que o número das pessoas, dos participantes no projeto, é bem maior do que o número de bolsa. E também praticamente não temos bolsas. Então, nesse projeto, trabalhamos mais como voluntário. Eu, no meu caso, agora não sou estudante da Unilab, agora eu estou trabalhando como colaborador. Eu já trabalhei como bolsista por vários anos, mas agora estou trabalhando como colaboradora. Então, o Pefna falou sobre as dificuldades dele de não ter computador. Eu também passei por isso, só que a minha dificuldade é menor do que o Pefna, porque o meu computador não tem câmera. Nesse momento, inclusive, eu estou no celular. O que acontece? Sabendo que também que essas aulas à distância, sabemos que é bem cansativo, tanto para os professores, tanto para os alunos. E quando você é um professor, quando você fica na frente dessa câmara falando sem ver a cara de ninguém, isso dói muito. Não sei, para quem já trabalhou nesse modelo de ensino, sabe do que eu estou falando. É muito estressante. Então, imagine você mesmo um professor sem câmera. É mais frustrante ainda. Então, tudo que eu estou falando, essa aqui poderia ser a responsabilidade da própria universidade em disponibilizar os materiais para os colaboradores e tantos para os bolsistas, porque eu já vi projetos aqui que disponibilizaram computador para os bolsistas. Só que no nosso projeto isso não aconteceu, mas espero que a gente consiga fazer isso, porque nesse momento de pandemia, lá em Angola, eu acho que a situação está um pouco melhor, mas aqui no Brasil a situação está bem caótica. Então, ainda não temos condições de voltar para a sala de aula. Que eu gosto muito de trabalhar na sala de aula. Esse modelo à distância acaba comigo. É muito desgastante para mim. Então, eu espero que isso acabe logo, que voltamos para dentro da sala de aula. Mas enquanto persistir essa pandemia, eu espero que para a próxima edição consigamos materiais para trabalhar, porque é muito difícil. O Israel, às vezes, ele pede, assim, a gente elabora os materiais e pede para um aluno projetar para a gente. Então, isso também é muito difícil para esses alunos, ficar sendo responsável para tudo isso. Essa aqui é uma dificuldade muito assim, mas a gente tenta, a gente faz de tudo. Temos o jeito de projetar no celular? Temos, só que é muito chato. E outra coisa, o celular é praticamente... celular é muito particular. Então, é muito complicado. Mais ou menos isso. Se tiver alguma coisa, acho que os outros colegas podem complementar. Obrigada. Ok, boa tarde, só para complementar, peço desculpa se vocês ouvirem barulho de criança, estamos no espaço doméstico, enfim, mas eu vou tentar ser um pouquinho sucinto, né, colaborando naquilo que a minha colega acabou de dizer, né, então eu quero trazer aqui, pensar sobre a questão da dificuldade e como é que fizemos a seleção das turmas, né, é preciso entender que estamos a falar do ensino remoto por conta da pandemia. Né? É uma situação que nós entramos, não é porque queríamos entrar nessa situação, mas a pandemia condicionou as nossas atividades. Tal como a colega disse, a gente já vem trabalhar com um projeto
de sistema, de forma presencial, né? Então, com isso, faz com que, quando a gente entra na pandemia, a gente sabe que trabalhar de sistema remoto, precisamos de computadores, precisamos de celular, precisamos de internet. E aí, uma das dificuldades que a gente vai apontar, como apresentamos lá no slide, não está só para com os professores, mas também para com os alunos. Tal como o colega disse aí, ó, tem alunos que têm que emprestar celulares, né, de parentes para assistir às aulas. Então, isso também é uma das dificuldades, pensando tipo, num projeto como este, que é de uma universidade federal, né? Aliás, vale salientar que é uma universidade internacional e federal. Estamos a falar da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, a gente vê a grandeza da própria universidade, né? Então, dentro desse contexto da pandemia, trabalhar sistema remoto sem que tenhamos esse dispositivo, na verdade, torna-se um grande problema, tanto para nós, sobretudo para alunos. Então, o processo da seleção foi, não especificamos idade, mas desde que o estudante ou a estudante saiba ler e escrever, né? Esse foi um dos critérios. E foi um edital que nós abrimos para quase todo mundo, né? Tivemos presença de quase todos os estados brasileiros, inclusive alguns estudantes de outros países no continente africano também se inscreveram, mas não conseguiram dar sequência às atividades por conta mesmo dessa questão que apresentamos da internet, o acesso à internet, que é um grande problema para muitos países africanos, né? Então, foi esse processo que nós empreendemos e essas dificuldades que nós fomos encontrando ao longo do nosso curso. Mas vale lembrar que foi com muito êxito, tal como o colega apresentou, né? Apesar das dificuldades, foi com muito êxito que nós conseguimos, pelas avaliações, as atividades que a gente apresentava diariamente, conseguimos perceber que as pessoas, mesmo com as dificuldades, essas pessoas estavam aí para aprender e saíram com qualquer coisa. E a gente pode falar, sem medo de errar, que essas pessoas estão aptas, né, para se comunicar, né, tipo, estando assim num país francófono, saber como saudar, saber como perguntar onde é que eu posso me hospedar, saber como perguntar o cardápio do dia, né, as coisas básicas. E vale lembrar também que esse projeto, além de estendermos para a comunidade, visa essencialmente potencializar os estudantes, no caso universitário, para as provas de proficiências nas línguas estrangeiras. A gente sabe que para, tipo, no caso, para quem pretende fazer uma pós-graduação, no caso, mestrado e doutorado, as línguas estrangeiras são obrigatórias, provas de proficiência. E nós também temos esse foco. Então, em suma, eu acho que é isso, né? Talvez outros colegas também tenham algo para acrescentar. Obrigado. E, mais uma vez, agradeço essa oportunidade, sobretudo no contexto angolano, né? Abrir essa possibilidade da extensão. A gente sabe que a extensão em Angola não se discute, ou seja, é quase inexistente. E termos um evento assim que valoriza os projetos de extensão já é um grande passo para o país. Nós agradecemos a essa iniciativa e que venha mais, né, propostas como esta para o crescimento, né, da própria área acadêmica e de conhecimento no contexto angolano. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Nós é quem agradecemos a participação. Péfila quer dizer alguma coisa? Sim? Não, acho que tudo que eu iria falar, os meninos já deram a resposta, sobretudo nesse caso da dificuldade, né? É só isso. Não sei Pronto. se Gerson tem alguma coisa. As dificuldades fazem parte da vida, é normal, é assim. Ok, então, eu acho que agora estaríamos em condições, se não houver da parte do público do outro lado, e estaríamos em condições para passarmos para o tema seguinte, penso. Se concordarem comigo, podíamos passar para a segunda parte, para o segundo tema, que era do coletivo Cora, que é essa questão que já temos ali duas questões, que foi duas questões colocadas
não é? E eu também, não sei se posso, enquanto vou me adiantando, não é? Eu gostava de saber, não é? Eu gostava de saber até que ponto, não é? A questão do gênero na idade adulta, quer dizer, idade adulta porque eu não queria usar aquela palavra velha, não é? Para o idoso. Até que ponto, porque que o índice de mulheres é maior, é maior? Não é? Porque que diz que o número de mulheres, há mais mulheres a procurarem pelos serviços, foi o que disse, não foi? Sim. Porque que há mais mulheres a procurarem? Sabe dizer qual é a razão porque que os homens não procuram? Os homens acham que não precisam, porque eles podem cuidar, podem fazer recurso aos meios informais, não é? Aos cuidados informais, ou porque eles estão mais habilitados a estar naqueles cuidados, aos cuidadores formais, ok? Por que razão há mais mulheres do que homens? Ou os homens são aqueles que, por alguma razão, se vão mais cedo e, portanto, não precisam disso? Esta era a minha questão. A outra questão é que passos têm sido dados pelo projeto para combater a questão da estigmatização, acho que é essa a palavra, para combater o estigma. Seu microfone fechou. Pois é que eu disse, eu estou muito acostumado com a minha boca. Se houver mais alguma questão, pronto, enquanto não há outra, podemos passar para estas. Obrigado. Ok. Muito obrigada pelas questões, primeiramente. Queria parabenizar o projeto da língua francesa. Eu penso que, assim como o projeto associado aí às línguas, os projetos associados às matérias de humanização, né, que não são as de exatas, né, se recebem menos recursos mesmo, pelo menos no Brasil a realidade é essa, né, se recebe menos recursos. Então, parece que fazer um projeto de extensão, né, nessas disciplinas é sempre algo, algo muito revolucionário mesmo. Então, eu agradeço, fico muito honrada de estar aqui discutindo sobre projetos de humanização e da linguística. Sobre a pergunta do professor Alexandre, a ideia inicial do projeto era ir até os asilos, né? Então, a gente está numa cidade de 100 mil habitantes, em que existem 3 asilos. Então, a gente iria até esses asilos conversar com os cuidadores dos idosos, não os idosos. A nossa ação do projeto de extensão foi direcionada aos cuidadores. Só que aí ocorreu a pandemia, e aí a gente acabou abrindo esse público, que antes seria os cuidadores de determinado asilo, de determinado local, para cuidadores em geral. E aí esses cuidadores, na sua maioria, não eram idosos, assim, eram adultos. Mas a gente sempre há algum problema de internet, eu não sei utilizar o Google Meet, e aí nesse a gente mandava um tutorial, a gente ligava para a pessoa e ajudava ela a entrar na chamada, né? Nos primeiros encontros sempre a gente não perdia um tempo, né? Porque me parece que nesse momento de pandemia, se você não tem o mínimo acesso do meio virtual, você fica de fora. Alguns dos seus direitos você não consegue exercer muito bem. Então foi isso, mas também queria comentar que aqui na Universidade Estadual de São Paulo, no campus de Assis, a gente tem um programa de extensão também que chama UNAT, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade. E agora não está funcionando por conta da pandemia, mas antes era um momento em que os idosos da cidade vinham até a universidade fazer oficinas. E aí tem oficinas de língua, oficinas de teatro, oficinas de dança, oficinas de encontros mesmo de conversa, oficinas de carteado. Então,
a gente tenta manter também uma relação com esses idosos através do Google Meet, e aí é da mesma forma, é difícil mesmo, você liga, você ensina, porém a gente entende que, como o amigo Israel falou, desculpa se eu não sei pronunciar seu nome de maneira correta, quando a gente se vê numa pandemia, e a gente pensa em fazer um projeto de extensão, né? O projeto de extensão, ele vai até a comunidade, ou a comunidade vem até a faculdade. E isso não se dá. E aí a gente tem que começar a pensar quais recursos essa comunidade tem para que eles participem de um projeto virtual, né? E muitos não têm. Muitos não têm acesso à internet, acesso a celulares, ou se tem, é um computador na casa para todo mundo que está trabalhando, estudando ao mesmo tempo. Então, assim, qual que é o local, né? Quais são as disposições disso? Aqui no Brasil, por exemplo, as aulas, né, fica nesse volta, não volta, e isso prejudica muito o ensino, né, enfim, e acho que foi tudo, as desigualdades foram potencializadas pela pandemia, mas nesse quesito de internet, de longa distância, a gente abriu as vagas para esses cuidadores de idosos, né, então, tanto que trabalhavam com família, ou trabalhavam no asilo, e alguns, assim, iam no encontro, não iam no outro, assim, né, alguns não tinham muita tecnologia, mas a maioria eram adultos, assim. Espero ter respondido, se eu não respondi, você, por favor, depois fale de novo. Ok, muito obrigado, Letícia. Ainda bem que percebi mal, e o facto de ter percebido mal me dá direito de reformular a minha pergunta, se calhar. Pois, porque já agora, podia perguntar da seguinte forma: por que acha que há mais mulheres cuidadoras de idosos? Agora, se calhar, deu para reformular. Qual é a razão de fundo? Está, por exemplo, a pensar pensaram, por exemplo, por que razão são mais as mulheres? Sim. Não é? Ou seja, peço desculpas. E entre os grupos, entre esses dois grupos, os dois géneros, no caso, homem e mulher, quais são os que têm mais facilidades quais são os mais acessíveis? Porquê? Não é? Os que mais ajudam, os que mais atrapalham? Obrigado. Obrigada a você. Vou começar a responder, mas caso a Camila e a Bruna queiram responder também, sintam-se à vontade. Sim, a gente percebeu que, acho que quando se trata de cuidar, e até um pouco do projeto da colega da Alice, mostra que a função do cuidado, desde o começo, no Brasil tem muito esse cunho da família patriarcal. Então, o homem, ele tem o suporte, ele vai ao trabalho, ele dá o sustento, ele dá o dinheiro, e a mulher fica em casa, cuida da casa, cuida da rotina da casa, cuida dos filhos. E isso também acontece no cuidado dos idosos, porque a mulher, ela, né, ideologicamente, nesse movimento, ela já nasce pronta, ela já nasce com o dom de cuidar, né, um pouco desse dom religioso que a gente falou ali. Ela nasce com o dom do cuidado, é uma maternagem atribuída antes da mulher nascer, né? O gênero é feminino, vai ser cuidado, ela precisa cuidar. E isso se estende também aos idosos. Então, por exemplo, uma família que tem 4 irmãos, 3 são homens e 1 é mulher. Eu posso te garantir com a 100% de certeza que quem vai cuidar desses pais velhos vai ser essa filha mulher. É algo que está muito impregnado mesmo nessa cultura, em questão de gênero, e parece... A gente teve 2 homens. Para falar um dado importante, dos cuidadores formais, todos eram mulheres, então dos cuidadores que eram membros da família. Dos cuidadores informais, aí a gente tinha 2 homens, né, que trabalhavam em instituições de longa permanência, em casas de residência para idosos, né? Então, eu acredito que seja menor, principalmente por conta dessa ideologia mesmo, a mulher está ali para cuidar, independente da idade,
Ela cuida, a criança cuida da boneca, o homem vai jogar futebol na rua, a criança cuida da mãe, o pai vai trabalhar, vai no bar, vai fazer sei lá o quê. Da mulher mais velha, né, depois que cria os seus filhos, ainda tem que cuidar de seus pais, né, e não o marido. Teve muitos casos também de noras cuidando de sogros e sogras, né, não o homem exercendo esse papel de cuidado. Claro que a gente não pode generalizar, mas é uma grande maioria que acontece. Sobre os cursos, assim, né, porque é contraditório, né? Porque eu podia falar assim, mas às vezes é uma força, né, que tem para pegar o idoso, e aí é o homem que atua, mas na verdade não. Existem muitos relatos, assim, de que esse papel é realmente exercido pelas mulheres, e o homem, ele vem com esse suporte financeiro. Mas eu estou pagando... É muito isso, né? Nesse exemplo da família, né? Seriam 3 homens e uma mulher. Essa mulher cuidaria, e esses homens falariam algo do tipo, mas a gente paga as despesas. Então, é um outro tipo de suporte que vem sendo colocado, vem sendo mostrado em muitas pesquisas, assim, no Brasil. É sempre o gênero feminino atrelado a esse papel do cuidar. E sobre a estigmatização, terminando, só finalizando, desculpa a fala prolongada, que você perguntou também, a gente procura como combater, né? Como combater algo hegemônico. Como combater algo que a gente está inserido até a cabeça. E eu acredito que seja por meio de projetos, por meio da universidade, por meio de compartilhar, compartilhar o conhecimento da faculdade, o conhecimento da ciência. E eu acredito que é um pouco das razões da gente fazer esse projeto. Então, como eu disse na apresentação, o fato da gente ter chegado no terceiro encontro, né, de ter refletido sobre como a gente enxerga o velho, e aqui eu uso velho, mas é um termo político. É velho porque é velho. Tá tudo bem ser velho. Tá tudo bem, não tem problema. Então, a gente vê o velho, assim, vem desse corpo, que é um corpo acabado, um corpo que não produz mais, para um outro paradigma, que seria o velho, um sujeito com histórias, com ensinamentos, que tem desejos. Então, assim, essa viradinha de chave, né, que a gente conseguiu conversar durante o projeto, pode ser um passo aí para trabalhar a estigmatização, né, porque a estigmatização é o que está no pensamento, é o que está, né, estruturado ali. Talvez se a gente colocar uma pulguinha atrás da orelha, causar um estranhamento nisso, talvez nesses cuidadores que participaram desses encontros, seja aí uma possibilidade deles mudarem, deles pensarem de outra forma, né? Porque a forma que eu enxergo uma pessoa, se eu enxergo ela uma máquina, eu vou tratar ela como uma máquina. Se eu enxergo ela como uma pessoa e um sujeito, eu vou tratar ela como uma pessoa e como um sujeito. Então, é um pouco... Acho que o caminho contra a estigmatização é um caminho de formiga, mas acredito que a universidade, a ciência e os projetos de extensão têm um papel muito fundamental nisso. Não sei se alguém mais quer complementar, a Camila e a Bruna, mas agradeço muito as perguntas e a oportunidade de estar aqui, de estar virtualmente em Angola também. Fico muito, muito honrada e contente em estar aqui conversando e trocando com vocês. Muito obrigada. E é a primeira vez que vem a Angola, né? Que chique, né? É muito chique. Ok. Há mais alguma questão em volta do que acabamos de falar sobre essa questão, o projeto coletivo Cora? Mas alguém quererá dizer alguma coisa em relação ao assunto? Não. Está. Ok, tem a palavra, Alice. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas um comentário, porque eu me identifiquei aí com essa fala do cuidado, né? Essa posição de quem cuida, e essa posição do cuidar, né? Está muito associada a afeto, né? A emoções.
então muito desvinculada nesse contexto, falando mesmo de gênero, né? A gente vê muito desvinculado ao papel do homem na sociedade. Então, pensando em profissões que trabalham com cuidado, como cuidador de idosos, a gente pode pensar em cuidador de crianças também, né, que no Brasil se chama do papel da babá, né, historicamente, e um papel, né, que a gente pode fazer uma análise aí sociológica bem complexa. Esse lugar é muito assumido pela mulher. O papel de cuidar, por exemplo, as enfermeiras, né, que está muito mais associada, a enfermeira está muito mais associada a esse papel do contato direto com o paciente, diferente do lugar de poder que se coloca, eu circunscrevo o Brasil, né, eu conheço a realidade só do Brasil, mas esse lugar de poder do médico, mas falando mais desse cuidado de quem está ali, de quem vai aferir pressão, temperatura, quem vai cuidar, quem vai trazer o alimento, e outras profissões de saúde muito associadas à mulher. E eu diria, e trazendo um pouco para a área, eu trabalho com educação hoje, o trabalho de educar está muito associado à mulher, então as pedagogias, as licenciaturas, as que trabalham com criança especificamente, associado à mulher, estão associados à mulher. Então, esse lugar de cuidar em um contexto patriarcal, vamos dizer assim, né, com uma divisão de gênero pautada em questões muito históricas, esses lugares da mulher. Achei isso muito interessante, porque quem trabalha com criança sabe disso. Temos um aluno na UFRB que a gente publicou um trabalho muito bonito, ele fala, o trabalho dele é um artigo, se chama Afeto é Palavra Masculina. Ele falando do lugar dele dentro de escolas da educação infantil, como era o olhar do violador, do violento. As famílias estavam muito preocupadas com a presença dele na sala de aula com crianças muito pequenas. Então, a diretora pediu que ele não levasse as crianças ao banheiro, que ele não acompanhasse as crianças, que ele não colocasse as crianças no colo, que ele não demonstrasse muito afeto às crianças. Então, é algo assim, discutir, se pensar. Achei muito interessante você trazer isso, a pergunta do professor, né, de por que será que as cuidadoras, o lugar de cuidadora é da mulher? E, se me permite, já que eu estou com a palavra, eu queria fazer, não sei se alguém vai fazer mais alguma pergunta, mas eu queria dizer assim, olha que interessante estarmos esses três trabalhos juntos numa mesma mesa, porque estamos aqui buscando reinvenções numa pandemia, no contexto de pandemia, como é que a gente se reinventa para acessar quem a gente quer. E são três, a gente escolheu, né, olha que incrível, né? Escolhemos três modalidades de trabalho na pandemia remotamente super complexos, né? Ensinar uma língua, e logo o francês, né? Que me lembro quando as minhas aulas de francês, como era difícil entender a sonoridade, eu tinha que ficar olhando para a boca da professora, porque ela dizia ela mostrava como é que a boca abria pouco, como a boca abria muito, e tinha que olhar a boca dela, eu lembro, para entender a pronúncia, para além do som, ela pedia que a gente olhasse a abertura da boca dela. Eu fico imaginando ensinar línguas nesse remoto, e aí a palavra acho que foi Israel, ele disse assim, que incrível esse projeto, ele disse assim, o nosso critério eram estudantes que soubessem ler e escrever, e atendemos estudantes de todos os lugares do Brasil, estudantes também da África. Eu achei incrível, assim, a capacidade de abrangência do projeto, achei fantástico. E aí, pensando, trabalhar línguas, ou seja, trabalhar o francês com pessoas do Brasil todo, trabalhar com idosos e tentar trabalhar com crianças no modelo remoto. Olhando isso, eu penso assim, precisávamos nos encontrar nesta mesa hoje, né? Somos profissionais que estamos com grandes desafios. E gostaria, no final da minha pergunta, na verdade não é uma pergunta, né, no meu comentário, eu gostaria de saudar aqui, no começo da apresentação, minha internet estava muito instável, e eu não conseguia escutar. A primeira equipe era da Unilab, e eu fiquei muito feliz, porque eu fui percebendo que era a Unilab. Eu falei, gente, eles são meus vizinhos, estamos aqui pertinho, muro a muro, colados. Eu queria saudar a equipe da Unilab e parabenizar todos pelos trabalhos. Professora Alice, posso fazer uma pergunta?
Sim, pode, esteja à vontade. Professora Alice, quais são as metas que você já conseguiu no projeto? Quais são as metas que já conseguiu alcançar? E o que pretende avançar mais? Quais são os seus sonhos dentro deste projeto aqui? Pela sua relevância para a sociedade, pela sua consistência em si na própria fundamentação. O que já conseguiu alcançar e o que pensa ir mais longe ainda? Ai, que pergunta boa. Eu digo para a equipe também se reposicionar, né? Que importante, para refletir, só assim a gente reflete, né? O que foi, onde a gente chegou até agora, né? Que bom essa pergunta. E eu acho que foi no projeto Ilhas e Redes, eu acho que um resultado muito bacana foi esse resultado de vincular. Então, a gente tinha um grupo no WhatsApp em que eles sabiam que havia uma rede e que estávamos juntos. Então, naquela rede, a gente poderia apontar quais eram as questões mais emergenciais, quais eram as questões que mais precisavam de apoio, de amparo. Acho que essa rede que a gente criou, né, essa construção de rede foi muito importante, né? Um outro trabalho, até eu não sei se o apresentador vai poder estar amanhã aqui nesse congresso que se chama Estamos em Ilhas, Teçamos Redes, né? Acho que essa vinculação foi muito importante. A partir dali, né, eu percebi que a minha proposta de projeto era uma furada, com propostas de tarefa, de questões emocionais, e aí eu fui percebendo, e eu acho que foi um resultado importante, que eles precisavam, naquele momento, em abril de 2020, eles precisavam de informações sobre o auxílio emergencial no Brasil. Então, a gente conseguiu viabilizar o acesso a informações com pessoas da área de psicologia, das políticas públicas, e pessoas do serviço social, traziam essas informações para as famílias, foi bem legal também. Tiravam dúvidas, mostravam como fazer o cadastro, quem ia receber, quem tinha direito, como era que a gente ia tentar o direito, etc. O que ia acontecer com Bolsa Família, então eram muitas dúvidas. A gente conseguiu também determinar, uma vez por mês, a distribuição das cestas básicas para as famílias cadastradas, que foi legal. Quem pensou a logística, os cadastros, as mulheres da rede. Isso que elas, depois surgiu o movimento do Lideranças Nascentes, porque elas é que pensavam junto com a gente estratégias logísticas e tudo, e depois os encaminhamentos em saúde, o que elas faziam? A gente acabou percebendo que existiam mais ou menos 3 mulheres que ficavam muito em contato conosco, e a gente percebia que as demandas chegavam nelas. Então, olha, tem uma criança que está aqui com falta de ar, é importante, eu vou te passar o telefone da mãe dela. Então, nesse período de pandemia, essas mulheres, principalmente 3 delas, né, foram muito importantes para a gente entender as demandas das crianças, e aí a gente conseguiu viabilizar atendimento com a pediatra, e temos uma pediatra super parceira nossa, que está atendendo as crianças, toda semana ela atende, pelo menos 3, 4, antes ela atendia na ONG, com todos os protocolos de biossegurança, e agora ela está atendendo na própria clínica dela. E quando precisa de alguma especialidade, a gente tenta acionar, porque as famílias estavam com muitas dificuldades, já que dentro da comunidade não tem um posto de saúde, elas estavam com muitas dificuldades de acessar o serviço público. Eu acho que isso como resultado do Ilhas e Redes e do Lideranças Nascentes. E agora, eu acredito que o que está funcionando agora, que é esse contato com essas mulheres, e essas mulheres têm apontado muito essa demanda do acolhimento psicológico para as crianças. Então, falando de sonhos e de projetos futuros, né? A ideia é que a gente consiga construir um espaço remoto, por enquanto, né? Um espaço remoto de como acolher essas crianças. Estado aqui hoje, eu vi que algumas coisas são possíveis. Vocês conseguiram isso com idosos, vocês conseguem isso com o ensino de línguas no Brasil todo. Então, eu penso que esse acolhimento vai acontecer. A gente está construindo uma parceria com o pessoal da USP, está trabalhando com crianças na rede pública de Ribeirão Preto, e eles estão trazendo para a gente um modelo que eles estão usando lá, o pessoal da etnopsicologia. Eu acho que esse é o nosso projeto futuro.
eu diria que um outro projeto futuro também é levar adiante esse coletivo de lideranças nascentes mulheres raízes para que a gente consiga fazer assembleias, pelo menos mensais, com essas mulheres, reuniões, para a gente pensar estratégias, etc. Acho que é isso. Muito obrigado. Sou Sacanena, ainda tem tempo aí ou já esgotou? Sim, ainda temos, vamos até às 20, ainda temos tempo, mas claro, isso depende muito, vai depender muito do índice de intervenções e outras coisas. Eu Mas queria ouvir os projetos da professora Letícia. A professora Alice falou dos projetos que já está dando um foco mais adiante em relação a isso, né, em relação ao projeto. Queria ouvir a professora Letícia sobre os futuros projetos, né, o andamento do próprio projeto. Eu acho que isso é interessante, termos o foco, para onde vamos. Eu queria ouvir um pouquinho da professora Letícia. Posso responder sim? Só ia perguntar se a Bruna, ela se inscreveu? Não, eu tinha me inscrito, mas a Alice já me respondeu, porque eu ia perguntar sobre esse último projeto, né? Eu não lembro o nome, Alice, é projeto OCA, como que é? Isso, é o projeto OCA, Organizações Populares para Crianças e Suas Ancestralidades. Legal. Existe algum lugar onde esse projeto está sendo divulgado, assim, em alguma rede social? Porque eu achei muito legal, fiquei muito interessada em acompanhar, né, assim, os próximos passos desse projeto e tudo mais. Ou algum lugar onde os outros projetos também estejam, né? Vou colocar aqui o Instagram. Eu acho que lá no Instagram a gente tem o endereço, telefone, WhatsApp. Lá no Instagram a gente tem todas as informações. Eu vou escrever aqui o Instagram, tá? Para vocês seguirem a gente ficar em contato. Obrigada. Vou colocar meu e-mail também. Tá bom. Obrigada, era só isso. Me desculpe, professora Bruna, eu não vi aqui no chat aqui. Me desculpe por não ter. Imagina. Não olhei no chat e aí, pronto. Pergunta pertinente sua. Obrigado. Vou então responder sobre a continuidade do projeto. Pensando no coletivo Cora Coralina, né, que escreveu esse projeto junto com a professora Marielle, que é a nossa professora do curso de psicologia. Esse projeto ele tinha a duração de 1 ano, então a gente realizou ele em 2020, encerrou ele, porém, o coletivo Cora Coralina continuou realizando outras atividades. Então, este ano, quando a gente realizou o projeto, nós éramos 5 participantes ao todo, se dividindo ali, mais um enfermeiro, que também fez parte da equipe. Hoje somos mais de 12 pessoas dentro do coletivo, estudantes, profissionais, pós-graduandos, como a professora Camila, e a gente está criando mais frentes do projeto. Então, hoje a gente realiza grupos de estudo, continuou com essa parte do projeto, né, de realizar grupos de estudo sobre diversas temáticas. Então, por exemplo, envelhecimento e negritude no Brasil, envelhecimento e necropolítica, envelhecimento LGBT, envelhecimento lésbico, envelhecimento gay, envelhecimento trans, que aqui no Brasil é uma população que não envelhece, porque a expectativa de vida deles é 35 anos. Então, a gente trata dessas temáticas a partir de grupos de estudos e grupos abertos dentro do coletivo, grupos fechados dentro do coletivo, e realiza eventos abertos. E também a gente está com a frente que a gente está organizando encontros multiprofissionais. Então, a gente chama profissionais de diversas áreas da saúde, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, enfim, para conversar um pouco sobre saúde coletiva, como coletivizar essa saúde, para ter um olhar para o tratamento do idoso
não de especialidade, a especialidade psicológica, a especialidade médica, mas sim de uma maneira transdisciplinar, né? Pensando também no sentido social, no sentido cultural dessa pessoa. Então, a gente está se organizando dessa forma. Hoje a gente realiza os encontros multiprofissionais, esses grupos de estudos e o evento, e estamos planejando aí fazer também oficinas, grupos aqui como nós, no Google Meet, com idosos, agora idosos, né, mais de 60 anos, com velhos e velhas, para desenvolver discussões, reflexões, não necessariamente, né, ensinar algo, mas também criar um ambiente em que eles possam ser ouvidos, possam ser entendidos, e aliás, isso é algo muito importante nos nossos eventos, a gente sempre procura trazer um idoso para falar. Então, existe um pesquisador e existe um idoso que tem um lugar de fala ali para falar sobre a sua própria experiência. Isso tem acrescentado muito nos nossos eventos, está sendo muito importante. Professor Sacanene, dê uma olhada na mensagem do Mimilson, por favor, e que está pedindo apresentar o trabalho. Sim, sou Domingas Rodrigues. Desculpa, entrei com aquela conta. E nós estamos à espera, não comunicamos. Talvez foi falha de internet da nossa parte, mas até então ficamos perdidos. Estamos à espera, vemos que o tempo já se excede e aqui estamos esperando. Ok. Peço desculpas, Domingas, né? Que eu fui pra, peço desculpas, é que eu fui para o último. Domingos, sim. Eu fui para o último, pensei que tivesse passado por todos. Então, podemos interromper esse momento e fazemos, ainda temos 15 minutos, e vamos ouvir Ok. o grupo da Dominga, que vai falar sobre a prática pedagógica face à pandemia da Covid, limitações, consequências na formação inicial de professores em Moçambique, no Namibe. Tem a palavra, muito obrigado. Desculpe, mais uma vez. Ok. Um momento só, se faz favor, vou carregar a minha apresentação. Hoje, depois dessa partida, tem todo o tempo. Obrigada. Aqui. Sim. Conseguem ver, desculpa? Ainda não. Por favor, conseguem ver? Não. Ainda não. Ainda não apareceu. Compartilha de novo. Não, é só para apresentar o ecrã. Tá bem. Desculpem, vamos lá tentar novamente. Agora está aparecendo. Aguarda. Opa, voltou. Tem que esperar um pouco. Envia isso. Compartilhe, depois aguarda um pouquinho, enquanto ele está carregando aqui. Eu já estava saindo. Tá bem, peço desculpas, é um bocadinho de falta de domínio desta ferramenta. Não se preocupe, não. Não faz mal, estamos todos a fazer aprender. De novo, vai. De novo. É reiniciarmos. Yeah. Olha.
Cadu. Não, vai aparecer. Demora um Ainda bocado. não. Demora um bocado. Não, vai aparecer agora, só um pouco. Espera, vai aparecer, espera. Yeah. Apareceu. Apareceu uma informação. Certo. Agora falta aparecer Qual é? o seu slide. Está faltando o seu slide. A apresentação. Apareceu uma tela. Agora está faltando o seu trabalho já. Só falta o seu trabalho. Tranquila, temos tempo. Desculpem, só um bocadinho mais de paciência. Primeiro não há abre o problema. arquivo. Primeiro tem que abrir o arquivo. E depois vai para o lado direito, onde está escrito apresentar agora. Depois escolher uma janela. Exato. Aparecem 3 itens. Uma janela. É. Não posso partilhar porque a janela que eu quero não está aqui. Tenho que cancelar. É uma janela. Tá, partilha. Partilha, não dá? Não. O documento está aberto, mas tem Vamos explicar. dificuldades em carregar. Está aqui. Agora sim. Aí, este. Vai para aqui. Volta a sair daqui. Partilhar. Minha dita, agora sim. Desculpa, conseguem ver? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Está carregando. Demora Aí. Pronto, Agora sim. Já está. Tem tudo a ver, a internet da nossa região. Já Tá está, certo, já agora está, sim. já está. Agora sim conseguimos ver. Agora sim. Agora sim. Apareceu? Sim. Mas Agora eu não sim. consigo ver. Pronto. Não, vai vir, está aqui. Mas Tá também não. processando no computador. Nós é que temos que ver, não? Ok, muito obrigada. Então, sim, vocês é que têm que ver. Pois. Cala, chefe primeiro. Você desliga ali. Já que aqui não estamos a ver nada. Tá aqui. Se possível, posso fazer uma sugestão? Seria bom que fechasse o vídeo, pode ser que seja problema de internet. Fecha a câmera, o vídeo, e fica só com a apresentação. Já está a ver. Não, Desculpa? não. Ela fechou Estão o a vídeo. ver a minha tela, né? Isso. Agora, Pode começar. Pode começar. Agora pode começar. agora, Enche. Sim. agora Seria bom vou ter fazer o- dificuldades em mudar de slides porque eu não consigo ver. Pergunta se apareceu Usa no a seta slide, de desculpa, só. direção. Agora sim. Apareceu. Slide do índice. Apareceu o slide do índice? Sim, Do índice, apareceu. sim. Agora estamos a ver o índice. É só usar a seta de direção aí do computador. Ok, tá, desculpa. Então. Tá bem. Ok. Muito Agora, obrigada seria bom pela que vossa fizesse- paciência e toda a Se a atenção tela que vocês chega para maior visibilidade, sim, seria bom. assim está a ver. Pronto, é Vai, melhor tá continuar bom, assim. tá bom. Tá Sim, bom, sim, pode continua. ir. Força. Tá bem. Tá bem. Então, o nosso tema é intitulado A Prática Pedagógica face à pandemia da Covid-19. São as limitações e consequências na formação inicial de professores.
no Namíbia ou em Moçambique, precisamente. Quem vos fala é Dominga Rodrigues. Preparei esta apresentação com as minhas colegas, a doutora Marta Rojas e a doutora Cremilda Alcandana. A ser assim, para a orientação desta apresentação, nós definimos 4 itens, precisamente as limitações da prática pedagógica de formação inicial de professores face aos desafios da pandemia, o papel da prática pedagógica na formação inicial, temos a metodologia, fizemos a análise na qual fizemos análise e discussão de resultados, apresentamos algumas sugestões e considerações finais, bem como as referências bibliográficas. Dizer que diante desta situação que o mundo hoje se depara, que é a situação da pandemia da Covid-19, é importante repensarmos na formação inicial de professores. Quando digo repensarmos, nós, os atores educativos relacionados à formação de futuros professores, de modos a podermos precisamente analisar as principais limitações, consequências e desafios no âmbito do desenvolvimento da disciplina de prática pedagógica e no período de calamidade pública em Angola. É importante dizer que desperta-se, no entanto, a reflexão dos professores responsáveis pela disciplina da prática pedagógica e seus colaboradores, no caso digo os professores das escolas de aplicações, que são os tutores da prática pedagógica, em repensarem estratégias de aprendizagem não só para a prática pedagógica, mas para as disciplinas transversais, não é? E de pensar também no modelo, nas implicações do modelo atualmente que tem sido desenvolvido no 4º ano, para o ensino do 4º ano da prática do ensino ou seja, desculpem, estou nervosa, mas vou continuar, do 4º ano do curso de licenciatura em ensino da Química. Então, as vivências face às novas estratégias que nós adotamos, que acredito que a maior parte das instituições de formação adotaram neste período de pandemia, as experiências estão voltadas para a assunção do ensino remoto como uma estratégia que visa a utilização das tecnologias digitais como uma ferramenta essencial para poder dar prosseguimento ou dar continuidade àqueles que são os anseios do Ministério da Educação, precisamente falar sobre o alcance dos objetivos previstos para a formação inicial de professores. Em face a isso que eu apresentei, é importante refletirmos sobre algumas limitações que nós fomos levantar ao longo da nossa investigação e dizer que, entre elas, temos as seguintes. A primeira está relacionada com no período em que se instalou ou que surgiu a Covid-19, várias incertezas surgiram, dentre as quais a forma como haveríamos de replanificar modalidades de ensino para podermos alcançar os objetivos previstos para os nossos cursos de formação inicial. No caso, nós não sabíamos perceber, quando digo nós, os atores ligados ao processo, precisamente os professores de prática pedagógica e a equipe de gestão das instituições de formação de professores, ou da instituição, no caso, aqui a nossa instituição, surgiram várias incertezas que nós não sabíamos se era o ensino presencial, ou ensino à distância, ou ensino misto. Então, esta é uma das que vemos. E depois, em função da suspensão das aulas presenciais em todos os sistemas de ensino, também tivemos que optar por seguir esta decisão por causa de termos que evitar o aglomerado de pessoas, não é? E, consequentemente, o contágio pelo vírus. Uma outra limitação está voltada com a grande parte dos alunos e das famílias vem de famílias de baixa renda, o que tem implicações na aquisição de meios e recursos tecnológicos e de acesso à internet com qualidade requerida para poder-se alcançar os objetivos do curso em referência. E a fundamental era principalmente a limitação relacionada com a fraca preparação dos professores em conhecimento tecnológico e didático,
e também em conhecimento socioemocional para lidar com a situação, não só na maneira como haveriam de sensibilizar os alunos a poderem adotar novas metodologias, ou seja, seguirem as novas modalidades de ensino, novas metodologias de ensino, e, enfim, vários foram os desafios, mas os principais foram esses que nós nos debatemos. Por seu torno, então, é necessário nós, se olharmos para a prática pedagógica como um lugar por excelência, dizer que a formação inicial do professor é considerada como um processo sistemático e com ele, ou é neste período, ou é onde se criam espaços de formação crítico-reflexiva e no qual os estudantes vão desenvolver conhecimentos, desenvolver competências para as suas práticas na sua futura profissão. Dizer que a prática pedagógica, como disse atrás, é a disciplina que materializa os saberes teóricos na prática. Essencialmente, é o núcleo vital do trabalho docente, onde os alunos reconceptualizam os conhecimentos teóricos nas práticas, e é um lugar onde se pode promover o empoderamento dos futuros professores. Assim, todos os professores, e precisamente da prática pedagógica, estão chamados a ser agentes de transformação e reconstrução de estratégias de aprendizagem e de conhecimento, através da promoção de mudanças entre os seus pares e os contextos onde estiverem envolvidos e, precisamente, recriarem formas de trabalho na prática pedagógica de modo a se tornar mesmo um espaço ou uma atividade emancipatória. Dizer que, para a metodologia do estudo, atendendo às questões de partir dos objetivos que a gente precisa ou precisou alcançar, optamos por uma metodologia qualitativa, não é? Num paradigma interpretativo, do qual, para a recolha de dados, tivemos que utilizar inquéritos por questionários aplicados a 6 professores, os ligados diretamente ou responsáveis pela prática pedagógica na nossa instituição, e 35 alunos do 4º ano do curso de ensino da Química. E para o tratamento dos dados, tivemos em conta a técnica de análise de conteúdo. E, nesse sentido, dizer que os resultados estão voltados precisamente para a maior parte dos professores demonstram resistência para a adaptação às tecnologias digitais. Sabemos que temos que reinventar, recriar, e toda a mudança está relacionada a muitos problemas a ele ligados, e, no entanto, um dos principais resultados que mais foi evidente é mesmo este, a falta de adaptação às tecnologias digitais por parte dos professores. Por outro lado, também há insuficientes recursos financeiros e institucionais para acudir às necessidades emergentes. Claro, sabemos que o contexto econômico a nível do mundo está fragilizado, a nossa instituição não é uma exceção. Também aparecem limitações relacionadas com as vias para a aquisição dos respectivos meios tecnológicos. Embora existam alguns recursos, mas as vias para a aquisição desses equipamentos tecnológicos muitas das vezes não têm sido as mais facilitadas. Também conseguimos constatar que há limitações na articulação do próprio processo de ensino-aprendizagem, de forma geral e em particular da prática pedagógica, porque a prática pedagógica não se faz só nas escolas formadoras de professores, mas faz-se também com os colaboradores e parceiros. Nesse caso, me refiro à instituição, Direção Provincial da Educação, que fornece às instituições ou às escolas de aplicações nas quais os alunos vão, então, reconceptualizar esses saberes teóricos na prática. Por outro lado, também os alunos apresentam, grande parte deles apresentam, como disse, um dos resultados é insuficiente apoio financeiro institucional para os próprios alunos, claro. Se para os professores temos algumas dificuldades, complicado ainda mais para os próprios estudantes. Outro resultado está relacionado com limitações no acesso aos recursos para a promoção do próprio processo de ensino-aprendizagem. Se os professores, por um lado, apresentam limitações, ou seja, a própria articulação do processo envolvendo tais recursos é um pouco mais complexa e, no entanto, exige um bocadinho mais das estruturas afins. Outro resultado são fragilidades na promoção
da prática pedagógica em consequência das escolas de aplicações. Muitas das vezes não há receptividade por parte dos gestores das escolas de aplicações e, consequentemente, temos que reinventar aqui nas salas de aulas, ao invés de darem no terreno, os alunos têm que fazer aulas simuladas e com poucos colegas, e isto tem sido um constrangimento muito grande. Então, os resultados expostos nos revelam que há necessidades de melhorar o investimento na formação inicial de professores, ou seja, na formação de professores, nesse caso os professores responsáveis na instituição de formação de professores, e colaboradores, no caso também investimento nos próprios tutores em matérias de formação, superação, também maior investimento nas infraestruturas tecnológicas, maior investimento nas estratégias de e na implementação de protocolos de retorno para as atividades presenciais e não só também não presenciais, para adequar as escolas à nova realidade. Por outro lado, também, os resultados nos mostram que há necessidade de redimensionar as práticas pedagógicas com a utilização das tecnologias digitais como interface essencial para esta conjuntura. Também que se melhore as tecnologias digitais disponíveis, são poucas, mas existem, para a transformação da instituição em um espaço mais dinâmico de aquisição e de exploração de culturas de novas aprendizagens. Também que haja a promoção de um novo olhar sobre as tecnologias, eu digo, a preparação tecnológica, didática e socioemocional dos próprios professores em formação, e também que se façam propostas de atrair os estudantes para frequentar cursos de superação em conteúdos de tecnologias digitais, de modo a prepará-los para exercer a sua futura profissão com alguma complementariedade, não é, destas tecnologias, e também que se proponham formas de supervisão e avaliação das próprias práticas pedagógicas e do seu impacto no percurso formativo ao longo do curso. A ser assim, temos algumas considerações finais que nós julgamos importantes. Ressaltar que o estudo aponta para a falta de fortalecimento tecnológico por parte dos professores e estudantes, porque não possuem os aparatos eletrônicos necessários para participar em aulas virtuais, remotas, refletindo-se subsequentemente, ou seja, consequentemente nos resultados da aprendizagem em práticas pedagógicas. Os resultados também, a investigação reflete que as principais dificuldades estão relacionadas com a própria aceitação da utilização das ferramentas digitais como uma estratégia alternativa para a articulação do processo de ensino neste contexto de pandemia, e também que os limites impostos, principalmente pela ausência de situações práticas presenciais e coletivas, pelas dificuldades com a utilização de novas ferramentas tecnológicas, e, finalmente, os resultados nos mostram que é importante repensar na atuação do professor neste momento de transição do ensino presencial para o ensino remoto emergente, e a falta de formação continuada desses profissionais, que no caso são os professores formadores de professores, não é? Produz impactos nos dilemas contemporâneos do uso obrigatório e urgente de interfaces digitais. A ser assim, temos algumas referências bibliográficas e da Pandula, muito obrigada pela atenção. Estamos abertos ao diálogo e alguns questionamentos que possam eventualmente surgir. Obrigada. Muito obrigado, Dominga e pares. Peço as minhas sinceras desculpas por ter passado quase por cima. Vou aproveitar o momento para passar a palavra ao Israel, que quer fazer algumas perguntas, considerações, contribuições. Tem a palavra. Ok, muito obrigado. Apesar, agradeço a apresentação da professora Domingas, muito interessante quando a gente reflete sobre o processo de formação de professores. De fato, eu queria salientar que eu sou licenciado em Ciências Sociais, a minha segunda graduação, e atuando como residente no programa Residência Pedagógica no contexto brasileiro.
E quando a professora traz esses elementos, pensando a formação de professor, sobretudo nesse período de pandemia, né, sabendo que no processo da formação de professores existe uma necessidade de conciliar a prática, ou seja, a teoria e a prática. Mas nesse contexto da pandemia é um grande desafio, né, que essas modalidades de ensino têm enfrentado. Mas não é bem isso que eu queria colocar para a professora, mas quanto àquilo que a professora acabou de apresentar, né, podem sair como se fosse pergunta ou considerações, também ao mesmo tempo provocações, né? Necessariamente não pode responder, mas são algumas provocações que a gente pode refletir. Quando a professora coloca resistência ao uso das novas tecnologias por parte de professores, não seria melhor pensarmos, sobretudo no contexto angolano e da Namíbia, ou da Namíbia, no caso, pensar sobre a falta de políticas educacionais do que resistência, né? Porque muitos dos nossos professores, né, porque a gente vai contactar, não tem formação continuada de professor no contexto nacional. E quando a gente fala tipo de formação continuada, estamos a pensar também no uso, né, no ensino das novas tecnologias, quer dizer, políticas essas que vêm tanto por parte do próprio Ministério da Educação, como também da própria gestão, né? No caso, falo da escola, onde o professor vai ser formado, inclusive das escolas preceptoras, no caso, onde é o campo que o professor vai exercitar. Será que não seria falta de políticas educacionais? Né? Então, mais ou menos é nessa perspectiva que eu vejo, em vez de colocarmos o uso de resistência do uso das novas tecnologias, também a dificuldade que o próprio Ministério causa ou não proporciona meios para que esses professores possam atuar. Por exemplo, existem escolas públicas, nem sequer o computador tem. Como é que o professor vai usar o computador se na escola não tem? Bom, outra coisa que eu posso colocar aqui, que pode ser uma reflexão, ao mesmo tempo provocação, pensar... a gente sabe que é muito difícil termos acesso à internet, no contexto angolano no geral, e em particular na Namíbia, não sei, né? Mas como tem sido esse ensino remoto, né? Como é que os alunos, sobretudo, acessam as aulas nos encontros remotos, né? Pensando a dificuldade toda de acessar a internet e também como tem sido o número, né? Por exemplo, as nossas turmas, sabemos que são turmas assim, estamos a falar de 37 alunos, 15 a 50 alunos numa turma. Será que esses alunos todos esses alunos conseguem acessar as aulas remotas com facilidade? Então, essas questões que eu poderia colocar aqui para a gente refletir. Obrigado. A segunda pergunta vem do Timbane. Tenha a palavra, por favor. Eu creio que a minha questão já ficou contemplada com as perguntas do Israel. Apenas dizer que os problemas de Angola são os problemas de Moçambique, são os problemas da Guiné-Bissau, são os problemas do Brasil. Não pensem que o Brasil é mil maravilhas. Não, 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 não. Tem muitos problemas aqui, tem muitas dificuldades aqui, não é fácil. Ouviram as dificuldades que nós temos no nosso grupo, por exemplo, do projeto de pesquisa de francês, nosso projeto de extensão de francês. Eu requisitei agora, fiz um pedido para a reitoria para me dar os computadores. Eles dizem que até mais ou menos até julho, para poder dispensar notebook para os meus professores que trabalham comigo. Não é fácil, mas depois de tantas insistências, não é fácil. Então, enfim, não é fácil. Eu já me contemplo com as perguntas do Israel. Quero parabenizá-la a Domingas pela pesquisa. É muito importante fazermos essas reflexões, essa matemática, né? Pensar sobre isso. Não temos condições agora. As universidades não têm condições. Mas temos que começar a pensar o que fazer. Eu estava pensando aqui no chat com o Sacanene, que a Domingas está a falar de nós,
está a falar de mim, está a falar do Sacanel. Não temos domínio da tecnologia, temos problemas. Somos professores, sim, mas estamos enfrentando problemas. Mas, enfim, eu acho que é um desafio muito grande. Parabéns pela pesquisa. Espero que você continue analisando esses fenômenos. Veja se você busca soluções também, pelo menos uma perspectiva de soluções. Mas tudo passa pela questão financeira. Se a sua internet não está boa, isso passa de questões assim, financeiras da própria universidade também, né? Se as universidades não têm condições, é difícil que o professor também tenha eficiência. Eu agora estou usando a minha internet de casa, dou aulas com a minha internet de casa. Se a minha internet não está boa, se o meu computador não é das melhores, como é que eu vou proporcionar uma boa aula ao aluno? Então, a Domingas nos faz refletir e pensar aqui. Pensemos todos nós. Temos que refletir sobre essa educação, esse ensino remoto que nós estamos proporcionando. Obrigada, muito obrigado, Domingas. Eu não sei se a Domingas chegou a ouvir todas as intervenções. Mas ela não está sei aqui. Porque... Mas ela está aqui. Não, Milson. Caiu. Milson. Ela está aqui. Sim. Então, Domingas, há mais alguma questão para ser colocada antes de passarmos a palavra a Domingas? Voltei. Sei, voltou? percebi. Afinal não estava? Voltou, foi. Que situação. Está vendo os problemas da internet? Posso concordar com Israel agora. Mas chegou, Domingas, por favor, chegou a ouvir a intervenção do Israel? Ouviu na íntegra? Vou embora de novo. Exatamente. Do Israel. Eu perguntava se a Domingas ouviu na íntegra. Professora Domingas, está nos ouvindo? Eu acho que caiu. não. Acho que não. Caiu. Aqui estou, está a oscilar o meu sinal. Mas o sinal, ok. A minha pergunta é, para sermos sintéticos, e porque também a hora já vai adiantada, eu gostava de saber se ouviu na íntegra a intervenção do colega Israel. Se ouviu a intervenção do colega Israel, por favor. Nós não estamos a ter condições para ouvirmos a Domingas. Eu não sei se a internet ficou chateada por ter esperado muito tempo. A ouvir. Deve ter... Pois, eu vou repetir. A Dominga pode responder assim de forma muito breve para irmos encerrando, porque a hora vai adiantada e o sinal da Dominga não ajuda também muito. Por favor, tenha a bondade de responder às provocações, às perguntas que foram colocadas. Também eu ouvi parcialmente a intervenção do Israel e agradeço porque posso concordar com ele, porque por um lado estão as políticas de implementação das tecnologias digitais na formação inicial de professores, por outro lado está sim a resistência dos professores. Vou justificar. Por um lado está as políticas, porque para a implementação das políticas, muitas das vezes os orçamentos surgem e há dificuldades de articulação das próprias verbas para alocar estas necessidades relacionadas com a internet. É um exemplo concreto, se vê, há muitas dificuldades de internet a nosso nível e talvez não fosse de justificar numa altura como esta, em que é emergente fazer esses webinars e estes encontros como tais para a própria formação dos professores em serviço. Por outro lado, quero dizer que
a resistência existe, sim, senhora, na medida em que trabalhamos com professores distintos. Temos professores já formados num período, não é? Fora em que as tecnologias digitais surgiram, não é? Então, trabalhar com professores antigos é um bocadinho difícil, porque ele julga que o ensino tradicional, voltado para metodologias tradicionais, é o mais eficiente, e há dificuldades de lidar com essa realidade da parte dos gestores e responsáveis pelas disciplinas, eu vou dizer, os coordenadores. Então, posso concordar com Israel por um lado e por outro, mas que existem dificuldades, existem sim. É isso. Simplesmente ouvi este contributo, esta provocação, os outros aspectos não tive oportunidade de seguir como vêm as tais dificuldades relacionadas mesmo com políticas. Pois. Ok, compreendo, a internet também deve estar um bocadinho zangada. Exato. Se não, há mais alguma questão? Há mais alguma questão? Há mais alguém que esteja aqui conosco na sala e do outro lado que queira dizer alguma coisa? Se não houver, e assim forçando já a saída, porque já temos, por acaso começamos 10 minutos depois da hora marcada e nós passamos os 10 e tivemos que abrir uma exceção porque a domingo tinha sido esquecida. Há mais alguém que queira colocar alguma questão, queira fazer alguma observação? Pronto. Pronto, se não houver, podiam até ligar as câmeras só por um instantinho para finalizarmos, não sei se isso incomodaria, também para ver se testamos aí quem está, quem não está. Não, muito obrigado, muito gosto, Domingas. Estava a falar com uma pessoa que nem sequer podia ver. Não havendo mais nada, vou reiterar em nome da Direção-Geral da Escola Superior Pedagógica do Bengo e da organização de um modo particular os meus agradecimentos, e confesso que foram momentos de partilha de muitos saberes, e penso que eu saio renovado academicamente. As sessões vão continuar amanhã. Espero que amanhã tenhamos condições melhores para podermos acompanhar as atividades. A todos e a todas, o meu muito obrigado mais uma vez e encontramos-nos amanhã. Tchau. Obrigado, professora. Obrigado também pela sua moderação. Foi muito boa a sua moderação. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Domingas. Obrigada. Tchau. Se cuidem. Tchau, obrigado. Tchau. Até mais. Até mais. Ok. O pessoal participa muito em eventos. Ok. Nos eventos bem. Eles investem muito. Eles investem, chefe. Só porque sim.